Os efeitos do uso de medicamentos pelas gestantes. Em geral, medicamentos não devem ser tomados durante a gestação, a menos quando necessário, porque muitos podem prejudicar o feto. Menos de 2 a 3% de todos os defeitos congênitos são causados por medicamentos que foram tomados para tratar uma doença ou sintoma. Os medicamentos que a gestante toma durante a gestação podem afetar o feto de várias formas. Eles podem agir diretamente sobre o feto, provocando danos, desenvolvimento anômalo, dando origem a defeitos congênitos ou morte. Eles podem afetar a função da placenta, normalmente fazendo os vasos sanguíneos estreitarem, constrição, reduzindo assim o suprimento de oxigênio e nutrientes ao feto, vindos da mãe. Às vezes o resultado é um bebê com baixo peso e subdesenvolvido. Eles podem fazer com que os músculos do útero se contraiam com força, lesionando indiretamente o feto ao reduzir o fornecimento de sangue ou provocando trabalho de parto prematuro e parto prematuro. Também podem afetar o feto indiretamente, por exemplo, medicamentos que reduzem a pressão arterial da mãe podem reduzir o fluxo sanguíneo para a placenta, diminuindo o suprimento de oxigênio e nutrientes ao feto. Como os medicamentos atravessam a placenta. Alguns vasos sanguíneos do feto estão contidos em pequenas projeções na placenta, semelhantes a um fio de cabelo, que se expandem dentro da parede do útero. O sangue materno passa pelo espaço que rodeia as vilosidades. Apenas uma membrana fina separa o sangue da mãe no espaço interviloso do sangue do feto nas vilosidades. Os medicamentos no sangue materno podem atravessar esta membrana até chegar aos vasos sanguíneos das vilosidades e atravessar o cordão umbilical até chegar ao feto. A gestante só deve tomar os medicamentos receitados pelo médico durante a gestação, mas também deve ler a bula para verificar se existe risco ou quais são os efeitos colaterais que podem ocorrer. Classificação dos medicamentos quanto ao seu risco. Risco A. Não há evidência de risco em mulheres. Estudos bem controlados não revelam problemas no primeiro trimestre de gravidez e não há evidências de problemas no segundo e terceiro trimestres. Exemplo, ácido fólico, retinol. Risco B. Não há estudos adequados em mulheres. Em experiência em animais não foram encontrados riscos, mas foram encontrados efeitos colaterais que não foram confirmados nas mulheres, especialmente durante o último trimestre de gravidez. Exemplos: benzatron, Gamax, Buzonide. Risco C. Não há estudos adequados em mulheres. Em experiência em animais, ocorreram alguns efeitos colaterais no feto, mas o benefício do produto pode justificar o risco potencial durante a gravidez. Alguns exemplos: Desonida, Touresh, Gamaline, Pravacol. Risco D. Há evidências de risco em fetos humanos. Só usar se o benefício justificar o risco potencial, em situação de risco de vida ou em caso de doenças graves para as quais não se possa utilizar remédios mais seguros. Alguns exemplos: aspirina, enalapril, fenitoína, entre outros. Risco X. Os estudos revelaram má formação fetal ou aborto. Os riscos durante a gravidez são superiores aos potenciais benefícios não usar em hipótese alguma durante a gravidez. Exemplo, penicilamina. Os cuidados que a gestante deve ter antes de tomar qualquer remédio incluem só tomar remédio sobre orientação médica, sempre ler a bula.